O dia amanhece em um subúrbio de São Paulo. Os primeiros raios de sol penetram pelas frestas da cortina simples de um pequeno apartamento no bairro de Ermelino Matarazzo. A luz revela um ambiente modesto, mas impecavelmente organizado. Helena Oliveira, 35 anos, já está acordada há 1 hora. Seus cabelos castanhos estão presos em um coque despretensioso, e ela veste roupa simples, calça jeans, camisa branca básica e um blazer azul marinho ligeiramente desgastado nas mangas. Helena confere sua mochila uma última vez: notebook, cadernos, canetas, uma garrafa d'água e um sanduíche cuidadosamente embalado. Ao lado da porta, 2 pares de sapatos, um tênis gasto e um par de sapatilhas discretas. Ela opta pelo tênis. Será um dia longo. Faz exatamente 2 meses que Helena se matriculou no prestigioso MBA executivo da Fundação Instituto de Administração, um dos mais renomados do país. Uma decisão que exigiu coragem, economias de anos e muitas noites em claro estudando para o processo seletivo. Enquanto caminha até o ponto de ônibus, Helena relembra sua trajetória. Filha de uma empregada doméstica e um motorista de caminhão, ambos semi-analfabetos, cresceu ouvindo que estudar era o único caminho para uma vida melhor. Formou-se em ciência da computação em uma faculdade particular noturna, trabalhando durante o dia como atendente em uma loja de informática para pagar as mensalidades. O ônibus lotado segue seu trajeto pela cidade que desperta. Helena aproveita para revisar suas anotações sobre o case que será discutido na aula de hoje: estratégias de expansão para startups e mercados emergentes. Ao seu lado, uma senhora idosa observa com curiosidade. Estudando tanto assim, moça? Deve ser médica. Helena sorri. Não, senhora. Estou cursando um MBA. É como uma pós-graduação em negócios. Ah, que bonito! Na minha época, mulher nem podia sonhar com essas coisas. Vai longe, minha filha. Helena agradece com um sorriso discreto, mas sente o peso daquela expectativa. Ir longe. Ela já havia ido muito mais longe do que qualquer um poderia imaginar. Mas isso era um segredo que guardava com zelo quase obsessivo. 2 horas e 2 ônibus depois, Helena chega ao imponente prédio espelhado no coração do Distrito Financeiro de São Paulo. Ali estudam os futuros e atuais líderes do mercado brasileiro. CEOR, diretores, herdeiros de grandes corporações. E ela, Helena Oliveira, a menina do subúrbio que sonhava grande demais. Atravessa o saguão tentando parecer natural, como se pertencesse àquele ambiente. Apesar de estar no curso há 2 meses, ainda sente o desconforto de quem não se encaixa completamente. No elevador, encontra Marcelo Tavares, um colega de turma sempre impecavelmente vestido com ternos italianos. Helena, preparada para a apresentação do case hoje? Estou sim, Marcelo. Estudei bastante. Dizem que o professor Mendes vai trazer um convidado especial. Alguém do mercado para avaliar nossas análises. O estômago de Helena dá um nó. Não estava nos planos ser avaliada por alguém do mercado logo hoje. A sala de aula lembra mais uma sala de reuniões de uma grande corporação: cadeiras ergonômicas, equipamentos de última geração, grandes janelas com vista para a cidade. Helena ocupa seu lugar habitual, na penúltima fileira, discretamente afastada dos grupos que já se formavam naturalmente. O professor Ricardo Mendes, 50 anos, MBA em Harvard e experiência como executivo em multinacionais, entra na sala com sua presença imponente. Ao seu lado, um homem de aproximadamente 60 anos, cabelos grisalhos e terno impecável. Bom dia a todos! Hoje temos a honra de receber Carlos Aguiar, investidor anjo e membro do conselho de várias empresas de tecnologia. Ele vai acompanhar nossas discussões sobre o case e trazer perspectivas do mundo real. A turma recebe a notícia com entusiasmo. Helena afunda ligeiramente em sua cadeira. Vamos começar com uma rodada de apresentações rápidas. Nome, background profissional e principal motivação para estar neste MBA. 1 a 1, os alunos se apresentam. Executivos de bancos, diretores de marketing, herdeiros de indústrias, consultores de grandes empresas. Helena observa e calcula, internamente ajustando o tom que usaria para sua própria apresentação. Helena Oliveira, diz ela quando chega sua vez, com voz firme mas discreta. Formada em ciência da computação, trabalho com desenvolvimento de sistemas e estou aqui para aprimorar minha compreensão sobre gestão de negócios digitais. Tecnicamente, não era mentira. Apenas uma versão drasticamente simplificada da verdade. E onde você trabalha atualmente, Helena? Pergunta o professor, consultando sua lista de alunos. Uma hesitação quase imperceptível. Sou consultora independente, professor.
Trabalho em projetos para diversas empresas. O professor acena com a cabeça e passa para o próximo aluno. Do outro lado da sala, Helena percebe um olhar curioso do convidado, como se tentasse decifrar algo em suas palavras cuidadosamente escolhidas. A aula prossegue com a discussão do case. O professor divide a turma em grupos para analisar diferentes aspectos do problema apresentado. Helena é colocada no grupo de Gustavo Meirelles, filho do dono de uma das maiores redes de varejo do país, Camila Prado, diretora financeira de uma multinacional, e Fernando Bastos, executivo de um fundo de investimentos. Eu acredito que a estratégia de expansão tem que ser agressiva, argumenta Gustavo com confiança. Entrar com força, marcar território, eliminar a concorrência. Mas os números não sustentam uma expansão tão rápida, contra-argumenta Camila, mostrando gráficos em seu iPad. O fluxo de caixa ficaria comprometido no segundo ano. O que importa é captar mais investimento, rebate Fernando. Com o pitch certo, conseguimos levantar capital suficiente para sustentar o crescimento até atingir escala. Helena escuta atentamente, fazendo anotações ocasionais. Quando finalmente fala, sua voz é calma, mas segura. Acho que estamos ignorando uma variável importante, a cultura local dos mercados-alvo. Uma expansão que não considere adaptações ao contexto cultural específico de cada região está fadada ao fracasso, independentemente do capital investido. Os três colegas olham para ela com expressões que variam entre surpresa e desinteresse. Com todo respeito, Helena, diz Gustavo com um sorriso condescendente, negócios são negócios em qualquer lugar do mundo. O que funciona em São Paulo funciona em Recife ou em Buenos Aires. É só uma questão de escala e marketing. Não concordo, insiste Helena. Já vi casos de empresas que... Bom, teorias são interessantes, interrompe Fernando, mas quem já esteve na linha de frente sabe como as coisas funcionam na prática. No fundo de investimentos onde trabalho, vemos isso todos os dias. Helena respira fundo, segurando a vontade de revelar exatamente quanto conhecimento prático ela possuía sobre o assunto. Em vez disso, apenas acena com a cabeça e volta a fazer suas anotações. Após 30 minutos de discussão, o professor pede que cada grupo apresente suas conclusões. Gustavo naturalmente assume o papel de porta-voz, ignorando as contribuições de Helena por completo. Nosso grupo chegou à conclusão de que a melhor estratégia é uma expansão acelerada, com forte investimento em marketing para consolidar a marca rapidamente nos novos mercados. O professor acena, pensativo. O convidado, Carlos Aguiar, faz algumas anotações. Interessante. Mas notei que a colega de vocês parecia ter uma opinião diferente durante a discussão, observa Carlos, apontando para Helena. Você poderia compartilhar sua perspectiva com a turma. Todos os olhares se voltam para Helena. Gustavo dá um sorriso nervoso. Helena é nossa colega recém-chegada ao mundo corporativo. Ela tem algumas ideias interessantes. Uma risada contida percorre a sala. Helena sente o rosto esquentar, mas mantém a compostura. Acredito que uma abordagem mais cautelosa e culturalmente sensível seria mais eficaz, diz ela, sua voz ganhando firmeza à medida que fala. A startup do case estaria entrando em mercados com características muito distintas. O que funcionou no ambiente de origem pode não traduzir diretamente para outras realidades. E você baseia essa opinião em que, exatamente, questiona o professor, intrigado pela dissidência. Em casos práticos de expansão fracassada justamente por ignorar particularidades culturais e socioeconômicas. A Rapidmart, por exemplo, tentou replicar seu modelo de sucesso em São Paulo nas capitais do Nordeste sem adaptações e perdeu milhões antes de recuar. Um silêncio momentâneo. O exemplo era preciso e pouco conhecido, um fracasso que a empresa em questão havia se esforçado para manter fora dos holofotes. Carlos Aguiar inclina-se para a frente, nitidamente interessado. Você trabalhou na Rapidmart, Helena? Não diretamente, mas acompanhei o caso de perto. Gustavo revira os olhos, impaciente. Professor, acho que estamos nos desviando do ponto principal do case. Como eu dizia. Pelo contrário, interrompe Carlos, acho que estamos chegando a um ponto crucial. A perspectiva da sua colega traz um contraponto valioso. Virando-se para Helena, você mencionou ser consultora independente. Qual sua experiência com startups em fase de expansão? Helena hesita. Aquela pergunta exigia uma resposta que ela não estava preparada para dar. Não ali, não daquela forma. Tenho alguma experiência, assessorando empresas em estágio inicial, responde, escolhendo as palavras com cuidado. Helena é muito modesta, intervém Marcelo com um tom levemente provocativo.
Ela nunca nos conta exatamente o que faz ou para quem trabalha. Talvez porque seja apenas teoria, não é mesmo? Algumas risadas surgem pela sala. O professor franze o senho, percebendo o tom condescendente. A teoria tem seu valor, Marcelo, adverte o professor. E às vezes a prática sem teoria adequada leva a erros caros. A discussão continua, mas Helena sente o ambiente ficando cada vez mais desconfortável. Quando o professor propõe um pequeno intervalo, ela é a primeira a deixar a sala. No corredor, busca um momento de tranquilidade próxima à janela que dá vista para a cidade. São Paulo se estende infinita lá embaixo, a mesma cidade onde, 5 anos antes, começara sua jornada em uma garagem improvisada como escritório. Um café. Helena se vira surpresa. É Carlos Aguiar, o convidado, estendendo um copo de café para ela. Obrigada, aceita ela, um pouco desconcertada. Suas observações foram perspicazes, comenta ele. Poucas pessoas conhecem o caso da Rapidmart com tantos detalhes. Gosto de estudar casos de fracasso. Ensinam mais que os sucessos. Concordo plenamente. Carlos sorri. Sabe, você me lembra alguém. É mesmo? Quem? Uma empreendedora que conheci há alguns anos. Ela tinha essa mesma capacidade de enxergar além do óbvio, de considerar fatores que a maioria dos executivos tradicionais ignora. Helena toma um gole de café, tentando manter a expressão neutra. E o que aconteceu com ela? Construiu algo extraordinário. Carlos faz uma pausa, como se avaliando algo. Se não me engano, você é Helena Oliveira, não é? Sim. Nome interessante. Conheci outra Helena Oliveira recentemente. Uma coincidência e tanto. Os olhos de Helena encontram os dele. Há um entendimento silencioso. Coincidências acontecem, diz ela simplesmente. O intervalo termina, e todos retornam à sala. O professor anuncia a próxima atividade. Agora, vamos simular uma rodada de captação de investimentos. Cada grupo tem 15 minutos para preparar um pitch para levantar R$ 10 milhões para a expansão da startup do case. Os grupos se reorganizam. No grupo de Helena, Gustavo assume novamente a liderança. Vamos focar no potencial de retorno rápido. Investidores querem saber quando vão recuperar o dinheiro deles. Mas também precisamos demonstrar solidez no modelo de negócios, argumenta Camila. E diferenciação competitiva, acrescenta Fernando. Helena escuta, cada vez mais incomodada com a superficialidade da abordagem. Posso sugerir algo? Pergunta ela finalmente. Claro, Helena, responde Gustavo com falsa cordialidade. Mas tente ser prática, ok? Estamos falando de convencer investidores reais, não é um exercício teórico. Na verdade, ela respira fundo antes de continuar. Acho que a abordagem de vocês não vai funcionar. Investidores do calibre que estamos buscando não se impressionam apenas com promessas de retorno rápido. Eles querem ver um entendimento profundo do mercado, uma estratégia robusta de mitigação de riscos e, principalmente, um plano realista de execução. E você entende tanto assim de captação de investimentos? Pergunta Fernando com ceticismo. Algo muda no olhar de Helena. Uma decisão sendo tomada. Sim, entendo. Nossa, então você deve ter captado milhões na sua carreira, não é? Gustavo ri, olhando para os outros em busca de aprovação. Captei R$ 90 milhões em 3 rodadas nos últimos 4 anos, responde Helena calmamente. O silêncio que se segue é denso. Os 3 colegas se entreolham, incertos se devem levar a afirmação a sério. Olha, Helena, começa Gustavo em tom conciliatório, não precisamos inventar histórias para que suas opiniões sejam ouvidas. Todos nós estamos aqui para aprender. Não estou inventando nada, ela o interrompe. E se quiserem fazer um pitch que realmente impressione Carlos Aguiar, sugiro considerarem que ele faz parte do conselho da Nexus Capital, que costuma avaliar empresas não apenas pelo potencial de retorno financeiro, mas também pelo impacto social e pela sustentabilidade do modelo de negócios a longo prazo. Agora as expressões são de genuína surpresa. Como você sabe disso? Pergunta Camila. Pesquisei antes da aula, quando soube que teríamos um convidado. Não é informação secreta, está disponível para quem quiser procurar. Mas a maioria das pessoas não se dá ao trabalho. Algo na confiança com que Helena fala faz o grupo reconsiderar. Relutantemente, começam a incorporar algumas de suas sugestões ao pitch. Quando chega a hora das apresentações, os grupos se revezam na frente da sala. Carlos Aguiar e o professor assistem, fazendo anotações ocasionais.
O grupo de Helena é o último a se apresentar. Gustavo assume o papel de apresentador principal, mas desta vez inclui elementos sugeridos por Helena, embora sem lhe dar crédito. Ao final, Carlos faz algumas perguntas técnicas sobre os números apresentados. Gustavo hesita. Helena pode responder essa, diz ele, passando a palavra como quem delega uma tarefa impossível. Para surpresa geral, Helena não apenas responde com precisão, mas expande a análise, demonstrando um entendimento impressionante do setor em questão. Carlos Aguiar sorri, aparentemente confirmando algo para si mesmo. Ao final de todas as apresentações, o professor pede a Carlos que compartilhe suas impressões. Todas as equipes fizeram um bom trabalho técnico, mas notei uma tendência preocupante. A maioria abordou a expansão como uma questão puramente financeira e logística, ignorando fatores culturais, sociais e regulatórios específicos de cada mercado-alvo. Na vida real, é exatamente aí que muitas startups promissoras fracassam. Seus olhos encontram Helena por um momento antes de continuar. A exceção foi o último grupo, que ao menos mencionou a necessidade de adaptações locais. Isso faz toda a diferença na prática. Ele faz uma pausa. Professor Mendes, gostaria de propor um desafio adicional, se me permite. Claro, fique à vontade. Gostaria de ouvir de cada grupo como abordariam especificamente a questão da adaptação cultural ao entrar no mercado como o Nordeste brasileiro, por exemplo. Algo concreto, não apenas generalidades. O professor concorda, e os grupos têm 5 minutos para discutir. Quando as respostas começam, fica evidente a falta de conhecimento real sobre o tema. Respostas vagas sobre pesquisa de mercado e parceiros locais predominam. Quando chega a vez do grupo de Helena, Gustavo mais uma vez toma a palavra, claramente desconfortável. Acreditamos que uma pesquisa aprofundada sobre os hábitos de consumo locais, aliada a uma estratégia de marketing regional, seria suficiente para... Posso complementar, interrompe Helena, sem esperar resposta. O Nordeste não é um bloco monolítico. Salvador tem uma dinâmica urbana completamente diferente de Fortaleza ou Recife. Em cidades como Natal, o turismo cria padrões de consumo sazonais que exigem estratégias específicas. Além disso, há questões logísticas concretas. Em alguns estados, a infraestrutura de internet ainda é precária em áreas periféricas, o que impacta diretamente serviços digitais. A sala fica em silêncio, surpresa com a especificidade da resposta. E como você sabe tudo isso? Pergunta Gustavo, agora visivelmente irritado. Helena hesita apenas por um segundo antes de responder. Porque implementei operações em todas essas cidades. E aprendi da maneira mais difícil. A afirmação pende no ar. Carlos Aguiar observa a cena com interesse crescente. Está dizendo que tem uma empresa com operações no Nordeste inteiro? Qual seria essa empresa misteriosa, Helena? Porque nunca ouvimos falar dela antes, provoca Gustavo, com um sorriso sarcástico. O professor percebe a tensão crescente e tenta intervir. Vamos manter o foco na discussão acadêmica. Não, professor, interrompe Carlos. Acho que chegamos a um ponto interessante. Helena, você se importaria de compartilhar um pouco mais sobre sua experiência? Todos os olhares se voltam para ela. Helena sente o peso da decisão que precisa tomar. 5 anos mantendo o anonimato, separando completamente sua identidade pública de sua vida profissional. 5 anos sendo apenas a fundadora anônima que ninguém conhecia pelo rosto. Tudo por razões muito concretas e pessoais. Mas ali, naquele momento, algo dentro dela se quebra. Talvez fosse o cansaço de ser constantemente subestimada. Talvez a irritação com o tom condescendente de Gustavo. Ou talvez simplesmente o reconhecimento de que, em algum momento, seus dois mundos precisariam se encontrar. Meu nome completo é Helena Oliveira Ribeiro, ela diz finalmente, sua voz calma mas firme. Sou a fundadora e CEO da Conecta. Um burburinho imediato percorre a sala. Conecta, a maior plataforma de serviços locais do Brasil, avaliada em mais de 2 bilhões de reais, com operações em 126 cidades brasileiras e recente expansão para 3 países da América Latina. Isso não pode ser verdade, balbucia Gustavo, seu rosto perdendo a cor. A fundadora da Conecta é uma figura misteriosa, ninguém sabe quem é. Exatamente, confirma Helena. Foi uma decisão estratégica desde o início. Queria que a empresa fosse julgada por seus méritos, não pela minha imagem ou história pessoal. Carlos Aguiar interrompe com um sorriso. Posso confirmar que Helena está dizendo a verdade. Conheci sua identidade há cerca de 6 meses, quando a Nexus Capital entrou como investidora minoritária na última rodada da Conecta.
O professor Mendes parece genuinamente perplexo. Mas, por que fazer um MBA quando você já construiu uma empresa desse porte? Porque nunca devemos parar de aprender, responde Helena simplesmente. A Conecta cresceu mais rápido do que eu jamais imaginei. Senti que precisava de ferramentas adicionais para a próxima fase. E por que esconder quem você é dos seus colegas? Insiste o professor. Helena olha ao redor da sala antes de responder. Porque queria ser apenas mais uma aluna. Aprender sem o peso das expectativas ou preconceitos, positivos ou negativos. Um silêncio denso cai sobre a sala enquanto todos processam a revelação. Camila é a primeira a reagir. Meu Deus, Helena! A Conecta revolucionou o mercado de serviços locais. É um caso de estudo em todas as faculdades de administração. Fernando balança a cabeça, ainda incrédulo. Mas você é tão simples. Não parece uma bilionária. Não sou bilionária, corrige Helena. A empresa é avaliada em bilhões, mas isso não significa que eu tenha esse dinheiro. E quanto à simplicidade? Ela sorri ligeiramente. Isso é uma escolha. Sempre foi. Gustavo ainda parece desconfortável, dividido entre o ceticismo e o constrangimento. Se você realmente é quem diz ser, por que usar transporte público e morar num bairro de classe média? Por que usar roupas comuns? Não faz sentido. Faz todo sentido quando você cresceu como eu cresci, responde Helena. Venho de uma realidade onde o básico já era luxo. Minha mãe limpava casas para que eu pudesse estudar. O dinheiro nunca foi meu objetivo final. A liberdade de criar e resolver problemas reais, sim. Carlos Aguiar interfere. O que mais impressiona no caso da Conecta não é apenas seu crescimento meteórico, mas como a empresa manteve seus valores fundamentais durante a expansão. O modelo que eles desenvolveram para incluir prestadores de serviço de baixa renda no mercado digital é revolucionário. O professor Mendes, recuperando-se da surpresa inicial, tenta retomar o controle da aula. Bem, essa revelação certamente traz uma perspectiva completamente nova para nossa discussão. Helena, acredito que toda a turma se beneficiaria muito se você pudesse compartilhar um pouco da sua jornada. Helena olha para o relógio. Ainda restam 40 minutos de aula. Por onde devo começar? Pelo começo, sugere Carlos com um sorriso. Como uma estudante de computação de origem humilde criou uma empresa bilionária em 5 anos. Helena respira fundo. Era hora de contar a história que nunca havia compartilhado publicamente. Tudo começou quando percebi um problema básico no bairro onde cresci. As pessoas precisavam de serviços, encanadores, eletricistas, diaristas, mas não sabiam em quem confiar. Ao mesmo tempo, excelentes profissionais estavam sem trabalho por falta de visibilidade. A ideia inicial da Conecta, deduz o professor. Sim, mas naquele momento eu não tinha capital nem conexões. Apenas um protótipo básico que programei nas horas vagas, enquanto trabalhava como atendente de suporte técnico. Como conseguiu os primeiros clientes? Pergunta Fernando, agora genuinamente interessado. Da maneira mais básica possível. Panfletos distribuídos no bairro, feira por feira, porta por porta. Foquei numa única região de São Paulo, com apenas 3 categorias de serviços. O aplicativo era extremamente simples, nada comparado ao que é hoje. E os investidores? Questiona Camila. Como convenceu alguém a investir? Helena sorri, lembrando-se. Foram 76 rejeições antes do primeiro sim. Literalmente contei cada uma. A maioria dos investidores não entendia por que uma plataforma deveria focar em áreas periféricas quando o dinheiro estava concentrado nos bairros nobres. E quem foi o primeiro a acreditar? Pergunta o professor. Uma pequena aceleradora focada em impacto social. Recebi R$200 mil em troca de 15% da empresa. Usei cada centavo como se fosse o último. E como foi a expansão para além do bairro inicial? Indaga Carlos, embora provavelmente já conhecesse a resposta. Orgânica e gradual. Cada novo bairro era cuidadosamente estudado. Adaptávamos a plataforma às necessidades locais. Em algumas regiões, por exemplo, percebemos que precisávamos de um sistema de vouchers físicos porque muitas pessoas não tinham conta bancária. Em outras, implementamos um sistema de recomendação baseado em laços comunitários, porque a confiança funcionava diferente ali. Gustavo, que estiver em silêncio, finalmente fala. Isso contradiz tudo o que aprendemos sobre escalabilidade rápida. Exatamente, confirma Helena. Fomos na contramão do modelo tradicional de crescimento a qualquer custo.
Preferimos crescer mais devagar, mas de forma sustentável. A ironia é que, ao longo prazo, acabamos crescendo mais rápido que muitos concorrentes que tentaram escalar prematuramente e quebraram. Por 30 minutos, Helena compartilha detalhes da jornada da Conecta que nunca haviam sido revelados publicamente. Os erros quase fatais, as noites em claro resolvendo crises, a decisão controversa de manter uma estrutura de precificação que privilegiava pequenos prestadores de serviço em detrimento da maximização de lucros. A virada veio no terceiro ano, conta ela. Tínhamos dados suficientes para provar que nosso modelo não era apenas socialmente responsável, mas também mais lucrativo a longo prazo. A taxa de retenção de usuários era quase o dobro da média do mercado. Foi quando as grandes rodadas de investimento começaram, conclui Carlos. Sim. De repente, os mesmos fundos que tinham me rejeitado estavam disputando para entrar. Foi surreal. E por que manter o anonimato durante todo esse tempo? Pergunta o professor, ainda intrigado por esse aspecto. Helena hesita, visivelmente desconfortável com a pergunta. Tenho motivos pessoais e profissionais. No início, quando visitava potenciais clientes ou prestadores de serviço, queria que eles fossem totalmente honestos, sem a pressão de estar falando com a chefe. Depois, a privacidade se tornou uma questão de segurança. E agora? Acabou de renunciar a essa privacidade, observa Fernando. Sim, concorda Helena com um suspiro. Talvez tenha sido um erro impulsivo. Mas confesso que estava cansada. Cansada do que exatamente? Pressiona Camila. De ser constantemente subestimada. De ter minhas ideias descartadas antes mesmo de serem consideradas. De ver pessoas menos preparadas, mas com mais aparência de sucesso, sendo automaticamente levadas a sério. Um silêncio desconfortável cai sobre a sala. Gustavo, claramente o mais afetado pela indireta, olha fixamente para sua mesa. Imagino que amanhã isso seja notícia, comenta o professor. A misteriosa fundadora da Conecta finalmente revelada. Provavelmente, concorda Helena, já calculando mentalmente como gerenciar a situação. E o que vem a seguir para a Conecta? Pergunta Carlos, desviando estrategicamente o assunto. Estamos expandindo para países com desafios socioeconômicos similares aos do Brasil. Colômbia, México, África do Sul. Lugares onde o modelo tradicional de plataformas digitais falha em atender grandes parcelas da população. Tudo isso enquanto cursa um MBA, observa o professor, ainda impressionado. Tenho uma equipe excepcional que toca o dia a dia. Mas as decisões estratégicas mais importantes ainda passam por mim. Helena faz uma pausa. E é por isso que estou aqui. Preciso me preparar para a próxima fase, onde os desafios serão ainda maiores. Quando o professor finalmente anuncia o término da aula, há um clima completamente diferente na sala. Os alunos se agrupam em volta de Helena, bombardeando-a com perguntas. Gustavo, no entanto, mantém distância, visivelmente constrangido. Carlos Aguiar se aproxima do professor. Sabia que esta aula seria interessante, mas confesso que não esperava tanto. Você já sabia quem ela era desde o início, não é? Pergunta o professor. Suspeitava. Mas queria ver como ela se comportava em um ambiente onde não era reconhecida por suas conquistas. Um experimento interessante, comenta o professor. E uma lição importante para todos nós sobre preconceitos e aparências. Enquanto isso, Helena consegue finalmente se desvencilhar do grupo de alunos que a cerca e caminha em direção à saída. Para sua surpresa, Gustavo a espera no corredor. Helena, eu gostaria de me desculpar, diz ele, visivelmente desconfortável. Fui arrogante e condescendente com você. Ela o observa por um momento, ponderando como responder. Não se preocupe, Gustavo. Não é o primeiro nem será o último. Isso não é desculpa. Julgou hashtag uma mulher simples. O dia amanhece em um subúrbio de São Paulo. Os primeiros raios de sol penetram pelas frestas da cortina simples de um pequeno apartamento no bairro de Hermelino Matarazzo. A luz revela um ambiente modesto, mas impecavelmente organizado. Helena Oliveira, 35 anos, já está acordada há 1 hora. Seus cabelos castanhos estão presos em um coque despretensioso, e ela veste roupa simples, calça jeans, camisa branca básica e um blazer azul marinho ligeiramente desgastado nas mangas. Helena confere sua mochila uma última vez, notebook, cadernos, canetas, uma garrafa d'água e um sanduíche cuidadosamente embalado. Ao lado da porta, 2 pares de sapatos, um tênis gasto e um par de sapatilhas discretas. Ela opta pelo tênis. Será um dia longo.
Faz exatamente 2 meses que Helena se matriculou no prestigioso MBA executivo da Fundação Instituto de Administração, um dos mais renomados do país. Uma decisão que exigiu coragem, economias de anos e muitas noites em claro estudando para o processo seletivo. Enquanto caminha até o ponto de ônibus, Helena relembra sua trajetória. Filha de uma empregada doméstica e um motorista de caminhão, ambos semi-analfabetos, cresceu ouvindo que estudar era o único caminho para uma vida melhor. Formou-se em ciência da computação em uma faculdade particular noturna, trabalhando durante o dia como atendente em uma loja de informática para pagar as mensalidades. O ônibus lotado segue seu trajeto pela cidade que desperta. Helena aproveita para revisar suas anotações sobre o case que será discutido na aula de hoje, estratégias de expansão para startups e mercados emergentes. Ao seu lado, uma senhora idosa observa com curiosidade. Estudando tanto assim, moça? Deve ser médica. Helena sorri. Não, senhora. Estou cursando um MBA. É como uma pós-graduação em negócios. Ah, que bonito! Na minha época, mulher nem podia sonhar com essas coisas. Vai longe, minha filha. Helena agradece com um sorriso discreto, mas sente o peso daquela expectativa. Ir longe. Ela já havia ido muito mais longe do que qualquer um poderia imaginar. Mas isso era um segredo que guardava com zelo quase obsessivo. 2 horas e 2 ônibus depois, Helena chega ao imponente prédio espelhado no coração do Distrito Financeiro de São Paulo. Ali estudam os futuros e atuais líderes do mercado brasileiro. CEOR, diretores, herdeiros de grandes corporações. E ela, Helena Oliveira, a menina do subúrbio que sonhava grande demais. Atravessa o saguão tentando parecer natural, como se pertencesse àquele ambiente. Apesar de estar no curso há 2 meses, ainda sente o desconforto de quem não se encaixa completamente. No elevador, encontra Marcelo Tavares, um colega de turma sempre impecavelmente vestido com ternos italianos. Helena, preparada para a apresentação do case hoje? Estou sim, Marcelo. Estudei bastante. Dizem que o professor Mendes vai trazer um convidado especial, alguém do mercado para avaliar nossas análises. O estômago de Helena dá um nó. Não estava nos planos ser avaliada por alguém do mercado logo hoje. A sala de aula lembra mais uma sala de reuniões de uma grande corporação, cadeiras ergonômicas, equipamentos de última geração, grandes janelas com vista para a cidade. Helena ocupa seu lugar habitual, na penúltima fileira, discretamente afastada dos grupos que já se formavam naturalmente. O professor Ricardo Mendes, 50 anos, MBA em Harvard e experiência como executivo em multinacionais, entra na sala com sua presença imponente. Ao seu lado, um homem de aproximadamente 60 anos, cabelos grisalhos e terno impecável. Bom dia a todos! Hoje temos a honra de receber Carlos Aguiar, investidor anjo e membro do conselho de várias empresas de tecnologia. Ele vai acompanhar nossas discussões sobre o case e trazer perspectivas do mundo real. A turma recebe a notícia com entusiasmo. Helena afunda ligeiramente em sua cadeira. Vamos começar com uma rodada de apresentações rápidas. Nome, background profissional e principal motivação para estar neste MBA. 1 a 1, os alunos se apresentam. Executivos de bancos, diretores de marketing, herdeiros de indústrias, consultores de grandes empresas. Helena observa e calcula, internamente ajustando o tom que usaria para sua própria apresentação. Helena Oliveira, diz ela quando chega sua vez, com voz firme mas discreta. Formada em ciência da computação, trabalho com desenvolvimento de sistemas e estou aqui para aprimorar minha compreensão sobre gestão de negócios digitais. Tecnicamente, não era mentira. Apenas uma versão drasticamente simplificada da verdade. E onde você trabalha atualmente, Helena? Pergunta o professor, consultando sua lista de alunos. Uma hesitação quase imperceptível. Sou consultora independente, professor. Trabalho em projetos para diversas empresas. O professor acena com a cabeça e passa para o próximo aluno. Do outro lado da sala, Helena percebe um olhar curioso do convidado, como se tentasse decifrar algo em suas palavras cuidadosamente escolhidas. A aula prossegue com a discussão do case. O professor divide a turma em grupos para analisar diferentes aspectos do problema apresentado. Helena é colocada no grupo de Gustavo Meirelles, filho do dono de uma das maiores redes de varejo do país, Camila Prado, diretora financeira de uma multinacional, e Fernando Bastos, executivo de um fundo de investimentos. Eu acredito que a estratégia de expansão tem que ser agressiva, argumenta Gustavo com confiança. Entrar com força, marcar território, eliminar a concorrência.
Mas os números não sustentam uma expansão tão rápida, contra-argumenta Camila, mostrando gráficos em seu iPad. O fluxo de caixa ficaria comprometido no segundo ano. O que importa é captar mais investimento, rebate Fernando. Com o pitch certo, conseguimos levantar capital suficiente para sustentar o crescimento até atingir escala. Helena escuta atentamente, fazendo anotações ocasionais. Quando finalmente fala, sua voz é calma, mas segura. Acho que estamos ignorando uma variável importante, a cultura local dos mercados-alvo. Uma expansão que não considere adaptações ao contexto cultural específico de cada região está fadada ao fracasso, independentemente do capital investido. Os três colegas olham para ela com expressões que variam entre surpresa e desinteresse. Com todo respeito, Helena, diz Gustavo com um sorriso condescendente, negócios são negócios em qualquer lugar do mundo. O que funciona em São Paulo funciona em Recife ou em Buenos Aires. É só uma questão de escala e marketing. Não concordo, insiste Helena. Já vi casos de empresas que... Bom, teorias são interessantes, interrompe Fernando, mas quem já esteve na linha de frente sabe como as coisas funcionam na prática. No fundo de investimentos onde trabalho, vemos isso todos os dias. Helena respira fundo, segurando a vontade de revelar exatamente quanto conhecimento prático ela possuía sobre o assunto. Em vez disso, apenas acena com a cabeça e volta a fazer suas anotações. Após 30 minutos de discussão, o professor pede que cada grupo apresente suas conclusões. Gustavo naturalmente assume o papel de porta-voz, ignorando as contribuições de Helena por completo. Nosso grupo chegou à conclusão de que a melhor estratégia é uma expansão acelerada, com forte investimento em marketing para consolidar a marca rapidamente nos novos mercados. O professor acena, pensativo. O convidado, Carlos Aguiar, faz algumas anotações. Interessante. Mas notei que a colega de vocês parecia ter uma opinião diferente durante a discussão, observa Carlos, apontando para Helena. Você poderia compartilhar sua perspectiva com a turma? Todos os olhares se voltam para Helena. Gustavo dá um sorriso nervoso. Helena é nossa colega recém-chegada ao mundo corporativo. Ela tem algumas ideias interessantes. Uma risada contida percorre a sala. Helena sente o rosto esquentar, mas mantém a compostura. Acredito que uma abordagem mais cautelosa e culturalmente sensível seria mais eficaz, diz ela, sua voz ganhando firmeza à medida que fala. A startup do case estaria entrando em mercados com características muito distintas. O que funcionou no ambiente de origem pode não traduzir diretamente para outras realidades. E você baseia essa opinião em que, exatamente? Questiona o professor, intrigado pela dissidência. Em casos práticos de expansão fracassada justamente por ignorar particularidades culturais e socioeconômicas. A Rapidmart, por exemplo, tentou replicar seu modelo de sucesso em São Paulo nas capitais do Nordeste sem adaptações e perdeu milhões antes de recuar. Um silêncio momentâneo. O exemplo era preciso e pouco conhecido, um fracasso que a empresa em questão havia se esforçado para manter fora dos holofotes. Carlos Aguiar inclina-se para a frente, nitidamente interessado. Você trabalhou na Rapidmart, Helena? Não diretamente, mas acompanhei o caso de perto. Gustavo revira os olhos, impaciente. Professor, acho que estamos nos desviando do ponto principal do case. Como eu dizia. Pelo contrário, interrompe Carlos, acho que estamos chegando a um ponto crucial. A perspectiva da sua colega traz um contraponto valioso. Virando-se para Helena, você mencionou ser consultora independente. Qual sua experiência com startups em fase de expansão? Helena hesita. Aquela pergunta exigia uma resposta que ela não estava preparada para dar. Não ali, não daquela forma. Tenho alguma experiência, assessorando empresas em estágio inicial, responde, escolhendo as palavras com cuidado. Helena é muito modesta, intervém Marcelo com um tom levemente provocativo. Ela nunca nos conta exatamente o que faz ou para quem trabalha. Talvez porque seja apenas teoria, não é mesmo? Algumas risadas surgem pela sala. O professor franze o senho, percebendo o tom condescendente. A teoria tem seu valor, Marcelo, adverte o professor. E às vezes a prática sem teoria adequada leva a erros caros. A discussão continua, mas Helena sente o ambiente ficando cada vez mais desconfortável. Quando o professor propõe um pequeno intervalo, ela é a primeira a deixar a sala. No corredor, busca um momento de tranquilidade próxima à janela que dá vista para a cidade. São Paulo se estende infinita lá embaixo, a mesma cidade onde, 5 anos antes,
começara sua jornada em uma garagem improvisada como escritório. Um café. Helena se vira surpresa. É Carlos Aguiar, o convidado, estendendo um copo de café para ela. Obrigada, aceita ela, um pouco desconcertada. Suas observações foram perspicazes, comenta ele. Poucas pessoas conhecem o caso da Rapidmart com tantos detalhes. Gosto de estudar casos de fracasso. Ensinam mais que os sucessos. Concordo plenamente. Carlos sorri. Sabe, você me lembra alguém. É mesmo? Quem? Uma empreendedora que conheci há alguns anos. Ela tinha essa mesma capacidade de enxergar além do óbvio, de considerar fatores que a maioria dos executivos tradicionais ignora. Helena toma um gole de café, tentando manter a expressão neutra. E o que aconteceu com ela? Construiu algo extraordinário. Carlos faz uma pausa, como se avaliando algo. Se não me engano, você é Helena Oliveira, não é? Sim. Nome interessante. Conheci outra Helena Oliveira recentemente. Uma coincidência e tanto. Os olhos de Helena encontram os dele. Há um entendimento silencioso. Coincidências acontecem, diz ela simplesmente. O intervalo termina, e todos retornam à sala. O professor anuncia a próxima atividade. Agora, vamos simular uma rodada de captação de investimentos. Cada grupo tem 15 minutos para preparar um pitch para levantar R$10 milhões para a expansão da startup do case. Os grupos se reorganizam. No grupo de Helena, Gustavo assume novamente a liderança. Vamos focar no potencial de retorno rápido. Investidores querem saber quando vão recuperar o dinheiro deles. Mas também precisamos demonstrar solidez no modelo de negócios, argumenta Camila. E diferenciação competitiva, acrescenta Fernando. Helena escuta, cada vez mais incomodada com a superficialidade da abordagem. Posso sugerir algo? Pergunta ela finalmente. Claro, Helena, responde Gustavo com falsa cordialidade. Mas tente ser prática, ok? Estamos falando de convencer investidores reais, não é um exercício teórico. Na verdade, ela respira fundo antes de continuar. Acho que a abordagem de vocês não vai funcionar. Investidores do calibre que estamos buscando não se impressionam apenas com promessas de retorno rápido. Eles querem ver um entendimento profundo do mercado, uma estratégia robusta de mitigação de riscos e, principalmente, um plano realista de execução. E você entende tanto assim de captação de investimentos? Pergunta Fernando com ceticismo. Algo muda no olhar de Helena. Uma decisão sendo tomada. Sim, entendo. Nossa, então você deve ter captado milhões na sua carreira, não é? Gustavo ri, olhando para os outros em busca de aprovação. Captei R$90 milhões em 3 rodadas nos últimos 4 anos, responde Helena calmamente. O silêncio que se segue é denso. Os 3 colegas se entreolham, incertos se devem levar a afirmação a sério. Olha, Helena, começa Gustavo em tom conciliatório, não precisamos inventar histórias para que suas opiniões sejam ouvidas. Todos nós estamos aqui para aprender. Não estou inventando nada, ela o interrompe. E se quiserem fazer um pitch que realmente impressione Carlos Aguiar, sugiro considerarem que ele faz parte do conselho da Nexus Capital, que costuma avaliar empresas não apenas pelo potencial de retorno financeiro, mas também pelo impacto social e pela sustentabilidade do modelo de negócios a longo prazo. Agora as expressões são de genuína surpresa. Como você sabe disso? Pergunta Camila. Pesquisei antes da aula, quando soube que teríamos um convidado. Não é informação secreta. Está disponível para quem quiser procurar. Mas a maioria das pessoas não se dá ao trabalho. Algo na confiança com que Helena fala faz o grupo reconsiderar. Relutantemente, começam a incorporar algumas de suas sugestões ao pitch. Quando chega a hora das apresentações, os grupos se revezam na frente da sala. Carlos Aguiar e o professor assistem, fazendo anotações ocasionais. O grupo de Helena é o último a se apresentar. Gustavo assume o papel de apresentador principal, mas desta vez inclui elementos sugeridos por Helena, embora sem lhe dar crédito. Ao final, Carlos faz algumas perguntas técnicas sobre os números apresentados. Gustavo hesita. Helena pode responder essa, diz ele, passando a palavra como quem delega uma tarefa impossível. Para surpresa geral, Helena não apenas responde com precisão, mas expande a análise, demonstrando um entendimento impressionante do setor em questão. Carlos Aguiar sorri, aparentemente confirmando algo para si mesmo. Ao final de todas as apresentações, o professor pede a Carlos que compartilhe suas impressões. Todas as equipes fizeram um bom trabalho técnico, mas notei uma tendência preocupante.
a maioria abordou a expansão como uma questão puramente financeira e logística, ignorando fatores culturais, sociais e regulatórios específicos de cada mercado-alvo. Na vida real, é exatamente aí que muitas startups promissoras fracassam. Seus olhos encontram Helena por um momento antes de continuar. A exceção foi o último grupo, que ao menos mencionou a necessidade de adaptações locais. Isso faz toda a diferença na prática. Ele faz uma pausa. Professor Mendes, gostaria de propor um desafio adicional, se me permite. Claro, fique à vontade. Gostaria de ouvir de cada grupo como abordariam especificamente a questão da adaptação cultural ao entrar no mercado como o Nordeste brasileiro, por exemplo. Algo concreto, não apenas generalidades. O professor concorda, e os grupos têm 5 minutos para discutir. Quando as respostas começam, fica evidente a falta de conhecimento real sobre o tema. Respostas vagas sobre pesquisa de mercado e parceiros locais predominam. Quando chega a vez do grupo de Helena, Gustavo mais uma vez toma a palavra, claramente desconfortável. Acreditamos que uma pesquisa aprofundada sobre os hábitos de consumo locais, aliada a uma estratégia de marketing regional, seria suficiente para... Posso complementar, interrompe Helena, sem esperar resposta. O Nordeste não é um bloco monolítico. Salvador tem uma dinâmica urbana completamente diferente de Fortaleza ou Recife. Em cidades como Natal, o turismo cria padrões de consumo sazonais que exigem estratégias específicas. Além disso, há questões logísticas concretas. Em alguns estados, a infraestrutura de internet ainda é precária em áreas periféricas, o que impacta diretamente serviços digitais. A sala fica em silêncio, surpresa com a especificidade da resposta. E como você sabe tudo isso? Pergunta Gustavo, agora visivelmente irritado. Helena hesita apenas por um segundo antes de responder. Porque implementei operações em todas essas cidades. E aprendi da maneira mais difícil. A afirmação pende no ar. Carlos Aguiar observa a cena com interesse crescente. Está dizendo que tem uma empresa com operações no Nordeste inteiro? Qual seria essa empresa misteriosa, Helena? Porque nunca ouvimos falar dela antes, provoca Gustavo, com um sorriso sarcástico. O professor percebe a tensão crescente e tenta intervir. Vamos manter o foco na discussão acadêmica. Não, professor, interrompe Carlos. Acho que chegamos a um ponto interessante. Helena, você se importaria de compartilhar um pouco mais sobre sua experiência? Todos os olhares se voltam para ela. Helena sente o peso da decisão que precisa tomar. 5 anos mantendo o anonimato, separando completamente sua identidade pública de sua vida profissional. 5 anos sendo apenas a fundadora anônima que ninguém conhecia pelo rosto. Tudo por razões muito concretas e pessoais. Mas ali, naquele momento, algo dentro dela se quebra. Talvez fosse o cansaço de ser constantemente subestimada. Talvez a irritação com o tom condescendente de Gustavo. Ou talvez simplesmente o reconhecimento de que, em algum momento, seus dois mundos precisariam se encontrar. Meu nome completo é Helena Oliveira Ribeiro, ela diz finalmente, sua voz calma mas firme. Sou a fundadora e CEO da Conecta. Um burburinho imediato percorre a sala. Conecta, a maior plataforma de serviços locais do Brasil, avaliada em mais de 2 bilhões de reais, com operações em 126 cidades brasileiras e recente expansão para 3 países da América Latina. Isso não pode ser verdade, balbucia Gustavo, seu rosto perdendo a cor. A fundadora da Conecta é uma figura misteriosa, ninguém sabe quem é. Exatamente, confirma Helena. Foi uma decisão estratégica desde o início. Queria que a empresa fosse julgada por seus méritos, não pela minha imagem ou história pessoal. Carlos Aguiar interrompe com um sorriso. Posso confirmar que Helena está dizendo a verdade. Conheci sua identidade há cerca de 6 meses, quando a Nexus Capital entrou como investidora minoritária na última rodada da Conecta. O professor Mendes parece genuinamente perplexo. Mas, por que fazer um MBA quando você já construiu uma empresa desse porte? Porque nunca devemos parar de aprender, responde Helena simplesmente. A Conecta cresceu mais rápido do que eu jamais imaginei. Senti que precisava de ferramentas adicionais para a próxima fase. E por que esconder quem você é dos seus colegas? Insiste o professor. Helena olha ao redor da sala antes de responder. Porque queria ser apenas mais uma aluna. Aprender sem o peso das expectativas ou preconceitos, positivos ou negativos. Um silêncio denso cai sobre a sala enquanto todos processam a revelação. Camila é a primeira a reagir. Meu Deus, Helena!
A Conecta revolucionou o mercado de serviços locais. É um caso de estudo em todas as faculdades de administração. Fernando balança a cabeça, ainda incrédulo. Mas você é tão simples. Não parece uma bilionária. Não sou bilionária, corrige Helena. A empresa é avaliada em bilhões, mas isso não significa que eu tenha esse dinheiro. E quanto à simplicidade? Ela sorri ligeiramente. Isso é uma escolha. Sempre foi. Gustavo ainda parece desconfortável, dividido entre o ceticismo e o constrangimento. Se você realmente é quem diz ser, por que usar transporte público e morar num bairro de classe média? Por que usar roupas comuns? Não faz sentido. Faz todo sentido quando você cresceu como eu cresci, responde Helena. Venho de uma realidade onde o básico já era luxo. Minha mãe limpava casas para que eu pudesse estudar. O dinheiro nunca foi meu objetivo final. A liberdade de criar e resolver problemas reais, sim. Carlos Aguiar interfere. O que mais impressiona no caso da Conecta não é apenas seu crescimento meteórico, mas como a empresa manteve seus valores fundamentais durante a expansão. O modelo que eles desenvolveram para incluir prestadores de serviço de baixa renda no mercado digital é revolucionário. O professor Mendes, recuperando-se da surpresa inicial, tenta retomar o controle da aula. Bem, essa revelação certamente traz uma perspectiva completamente nova para a nossa discussão. Helena, acredito que toda a turma se beneficiaria muito se você pudesse compartilhar um pouco da sua jornada. Helena olha para o relógio. Ainda restam 40 minutos de aula. Por onde devo começar? Pelo começo, sugere Carlos com um sorriso. Como uma estudante de computação de origem humilde criou uma empresa bilionária em 5 anos. Helena respira fundo. Era hora de contar a história que nunca havia compartilhado publicamente. Tudo começou quando percebi um problema básico no bairro onde cresci. As pessoas precisavam de serviços, encanadores, eletricistas, diaristas, mas não sabiam em quem confiar. Ao mesmo tempo, excelentes profissionais estavam sem trabalho por falta de visibilidade. A ideia inicial da Conecta, deduz o professor. Sim, mas naquele momento eu não tinha capital nem conexões. Apenas um protótipo básico que programei nas horas vagas, enquanto trabalhava como atendente de suporte técnico. Como conseguiu os primeiros clientes? Pergunta Fernando, agora genuinamente interessado. Da maneira mais básica possível, panfletos distribuídos no bairro, feira por feira, porta por porta. Foquei numa única região de São Paulo, com apenas 3 categorias de serviços. O aplicativo era extremamente simples, nada comparado ao que é hoje. E os investidores? Questiona Camila. Como convenceu alguém a investir? Helena sorri, lembrando-se. Foram 76 rejeições antes do primeiro sim. Literalmente contei cada uma. A maioria dos investidores não entendia por que uma plataforma deveria focar em áreas periféricas quando o dinheiro estava concentrado nos bairros nobres. E quem foi o primeiro a acreditar? Pergunta o professor. Uma pequena aceleradora focada em impacto social. Recebi R$200 mil em troca de 15% da empresa. Usei cada centavo como se fosse o último. E como foi a expansão para além do bairro inicial? Indaga Carlos, embora provavelmente já conhecesse a resposta. Orgânica e gradual. Cada novo bairro era cuidadosamente estudado. Adaptávamos a plataforma às necessidades locais. Em algumas regiões, por exemplo, percebemos que precisávamos de um sistema de vouchers físicos porque muitas pessoas não tinham conta bancária. Em outras, implementamos um sistema de recomendação baseado em laços comunitários, porque a confiança funcionava diferente ali. Gustavo, que estiver em silêncio, finalmente fala. Isso contradiz tudo o que aprendemos sobre escalabilidade rápida. Exatamente, confirma Helena. Fomos na contramão do modelo tradicional de crescimento a qualquer custo. Preferimos crescer mais devagar, mas de forma sustentável. A ironia é que, ao longo prazo, acabamos crescendo mais rápido que muitos concorrentes que tentaram escalar prematuramente e quebraram. Por 30 minutos, Helena compartilha detalhes da jornada da Conecta que nunca haviam sido revelados publicamente. Os erros quase fatais, as noites em claro resolvendo crises, a decisão controversa de manter uma estrutura de precificação que privilegiava pequenos prestadores de serviço em detrimento da maximização de lucros. A virada veio no 3º ano, conta ela. Tínhamos dados suficientes para provar que nosso modelo não era apenas socialmente responsável, mas também mais lucrativo a longo prazo. A taxa de retenção de usuários era quase o dobro da média do mercado.
Foi quando as grandes rodadas de investimento começaram, conclui Carlos. Sim. De repente, os mesmos fundos que tinham me rejeitado estavam disputando para entrar. Foi surreal. E por que manter o anonimato durante todo esse tempo? Pergunta o professor, ainda intrigado por esse aspecto. Helena hesita, visivelmente desconfortável com a pergunta. Tenho motivos pessoais e profissionais. No início, quando visitava potenciais clientes ou prestadores de serviço, queria que eles fossem totalmente honestos, sem a pressão de estar falando com a chefe. Depois, a privacidade se tornou uma questão de segurança. E agora? Acabou de renunciar a essa privacidade, observa Fernando. Sim, concorda Helena com um suspiro. Talvez tenha sido um erro impulsivo. Mas confesso que estava cansada. Cansada do que exatamente? Pressiona Camila. De ser constantemente subestimada. De ter minhas ideias descartadas antes mesmo de serem consideradas. De ver pessoas menos preparadas, mas com mais aparência de sucesso, sendo automaticamente levadas a sério. Um silêncio desconfortável cai sobre a sala. Gustavo, claramente o mais afetado pela indireta, olha fixamente para sua mesa. Imagino que amanhã isso seja notícia, comenta o professor. A misteriosa fundadora da Conecta finalmente revelada. Provavelmente, concorda Helena, já calculando mentalmente como gerenciar a situação. E o que vem a seguir para a Conecta? Pergunta Carlos, desviando estrategicamente o assunto. Estamos expandindo para países com desafios socioeconômicos similares aos do Brasil. Colômbia, México, África do Sul. Lugares onde o modelo tradicional de plataformas digitais falha em atender grandes parcelas da população. Tudo isso enquanto cursa um MBA, observa o professor, ainda impressionado. Tenho uma equipe excepcional que toca o dia a dia. Mas as decisões estratégicas mais importantes ainda passam por mim. Helena faz uma pausa. E é por isso que estou aqui. Preciso me preparar para a próxima fase, onde os desafios serão ainda maiores. Quando o professor finalmente anuncia o término da aula, há um clima completamente diferente na sala. Os alunos se agrupam em volta de Helena, bombardeando-a com perguntas. Gustavo, no entanto, mantém distância, visivelmente constrangido. Carlos Aguiar se aproxima do professor. Sabia que esta aula seria interessante, mas confesso que não esperava tanto. Você já sabia quem ela era desde o início, não é? Pergunta o professor. Suspeitava. Mas queria ver como ela se comportava em um ambiente onde não era reconhecida por suas conquistas. Um experimento interessante, comenta o professor. E uma lição importante para todos nós sobre preconceitos e aparências. Enquanto isso, Helena consegue finalmente se desvencilhar do grupo de alunos que a cerca e caminha em direção à saída. Para sua surpresa, Gustavo a espera no corredor. Helena, gostaria de me desculpar, diz ele, visivelmente desconfortável. Fui arrogante e condescendente com você. Ela o observa por um momento, ponderando como responder. Não se preocupe, Gustavo. Não é o primeiro nem será o último. Isso não é desculpa. Julguei você pela aparência, pelas roupas simples, pelo jeito discreto. Assumi que não tinha nada a ensinar. E o que você aprendeu com isso? Pergunta Helena, genuinamente curiosa. Gustavo hesita antes de responder. Que talvez eu não seja tão bom em avaliar pessoas quanto pensei. E que sucesso nem sempre vem com ostentação. São lições valiosas, concorda Helena. Mais valiosas que muitas das teorias que estudamos aqui. Um silêncio desconfortável se estabelece entre eles. Gustavo parece querer dizer mais alguma coisa, mas apenas acena com a cabeça e se afasta. Helena observa o movimento no corredor da instituição. Alunos apressados, conversas animadas sobre mercados financeiros e estratégias corporativas. Um mundo tão diferente daquele onde começou sua jornada. Seu telefone vibra. É uma mensagem de Teresa, sua assistente executiva. Reunião com investidores confirmada para amanhã, 9 horas. Alguma orientação especial? Helena digita rapidamente. Sim. Prepare-os para uma novidade. Meu anonimato acaba de terminar. 3 pontos piscam na tela, enquanto Teresa responde. Helena quase pode visualizar o espanto de sua fiel assistente, a única pessoa além de Carlos Aguiar que conhecia os dois lados de sua vida. O quê? Como assim? Foi planejado? Não. Foi impulsivo. Explico depois, estou saindo da aula. Ok. Preparando o gerenciamento de crise. Liga quando puder. Helena sorri.
Teresa sempre pensando à frente, sempre assumindo o pior cenário possível. Talvez por isso trabalhassem tão bem juntas. No caminho para o elevador, Helena cruza com o professor Mendes, que conversa animadamente com Carlos Aguiar. Ah, Helena! Chama o professor. Estávamos justamente falando sobre você. Carlos sugeriu algo muito interessante. Ela se aproxima, curiosa. Gostaríamos de convidá-la para conduzir uma das aulas do módulo de empreendedorismo. Compartilhar sua experiência diretamente com os alunos. Helena hesita. Uma parte dela quer recusar imediatamente. Exposição pública nunca foi seu objetivo. Mas outra parte, uma voz que vem ganhando força nos últimos anos, sugere que talvez seja hora de assumir um papel mais visível. Vou considerar, professor, mas preciso avaliar as implicações disso. Compreendo perfeitamente, diz Carlos. Sua revelação hoje mudará muitas coisas. Tome seu tempo para se ajustar antes de aceitar novos compromissos. Helena agradece e se despede. No elevador, respira fundo, sentindo o peso de sua decisão. 5 anos de anonimato meticulosamente mantido, acabados em um momento de frustração. O caminho de volta para casa é uma mistura de emoções contraditórias. No ônibus lotado, ninguém a reconhece, ainda. Mas ela sabe que isso está prestes a mudar. Ao chegar ao pequeno apartamento em Hermelino Matarazzo, Helena é recebida pelo silêncio acolhedor que tanto aprecia. Deixa a mochila sobre o sofá e se dirige à cozinha para preparar um chá. Enquanto a água ferve, seu telefone toca. É Teresa. Me explica o que aconteceu. A equipe de comunicação está em pânico. Helena relata os eventos da aula, a provocação constante, o momento em que decidiu revelar sua identidade. Sei que não era o plano, conclui. Mas, sinceramente, Teresa, já estava ficando insustentável. Entendo perfeitamente, responde Teresa após um momento de silêncio. Na verdade, uma parte de mim sempre se perguntou quanto tempo você conseguiria manter esse duplo papel. E agora, qual é sua avaliação? Qual será o impacto? A curto prazo, um frenesi midiático. Você é o unicórnio que ninguém conhecia o rosto. A mulher que construiu um império a partir do nada, sem aparecer nos holofotes. É uma história poderosa demais para não viralizar. Helena suspira. Era exatamente o que temia. E a longo prazo? Pode ser bom para a empresa, na verdade. Especialmente se gerenciarmos corretamente. Sua história é inspiradora, Helena. Uma mulher de origem humilde que revolucionou o mercado sem abandonar seus valores. Isso ressoa com nosso público-alvo. Mas também me transforma em alvo. Sim, concorda Teresa. Precisaremos repensar seus protocolos de segurança. E você provavelmente terá que se mudar desse apartamento. Sinto muito, sei o quanto você gosta dele. Helena olha ao redor, o pequeno espaço que chamou de lar por tantos anos. Simples, mas aconchegante. Um dos poucos lugares onde podia ser apenas ela mesma. A assessoria de imprensa já está montando uma estratégia, continua Teresa. Precisamos nos antecipar antes que alguém da sua turma vaze a história. Sugiro um comunicado oficial amanhã cedo, seguido de uma entrevista exclusiva com algum veículo de confiança. Tão rápido assim? É a melhor abordagem. Assumimos o controle da narrativa desde o início. Helena concorda relutantemente. Enquanto desliga o telefone, seu olhar cai sobre a pequena estante ao lado da televisão. Ali, entre livros técnicos e alguns romances, há uma foto emoldurada. Ela e sua mãe, Dona Zuleide, em frente à universidade no dia de sua formatura. Sua mãe, com o uniforme de empregada doméstica que acabará de deixar para comparecer à cerimônia, exibia um sorriso de orgulho indisfarçável. O que você acharia disso tudo, mãe? Murmura Helena para a fotografia. Zuleide falecera 2 anos antes, vítima de um câncer agressivo. Não viveu para ver o verdadeiro sucesso da filha, embora soubesse que o negócio ia bem. Helena nunca revelou à mãe a real dimensão de suas conquistas, temendo que ela ficasse preocupada com sua segurança ou, pior, que mudasse seu comportamento simples e autêntico que tanto amava. O telefone volta a tocar. Desta vez é um número desconhecido. Helena hesita, mas acaba atendendo. Helena, aqui é Marcelo, seu colega de MBA. Olá, Marcelo. Como conseguiu meu número? Tenho meus recursos, ele ri nervosamente. Escuta, acabei de receber uma proposta para dar uma entrevista exclusiva sobre você. Estão oferecendo uma quantia considerável. Helena sente o estômago afundar.
Começou mais rápido do que imaginava. E o que você respondeu? Nada ainda. Achei que deveria falar com você primeiro. Agradeço a consideração, diz Helena, tentando identificar as reais intenções dele. Qual é seu interesse nisso, Marcelo? Há uma pausa antes da resposta. Sendo sincero, dinheiro, claro. Mas também, não sei, talvez uma porta aberta para o futuro? Você claramente está indo longe, e seria bom ter uma relação positiva. Ao menos ele é honesto, pensa Helena. Entendo. Olha, Marcelo, vou lançar um comunicado oficial amanhã. Se puder esperar até lá, eu agradeceria. Depois disso, você é livre para dar quantas entrevistas quiser sobre suas impressões como meu colega. Apenas peço que respeite alguns limites que vou detalhar por mensagem. Claro, sem problema. A empolgação em sua voz é evidente. E, Helena, desculpe se em algum momento fui, você sabe. Tudo bem. Amanhã conversamos mais. Mal desliga o telefone, e ele toca novamente. Outro número desconhecido. Helena decide não atender. Em vez disso, envia uma mensagem para Teresa. Já começou. Marcelo, da minha turma, recebeu oferta para dar entrevista sobre mim. A resposta é imediata. Acelerei o processo. Comunicado oficial será enviado à imprensa em 1 hora. Estou enviando um carro para buscá-la. Não é seguro ficar aí esta noite. Helena sente uma pontada de tristeza. A vida simples que construiu tão cuidadosamente estava desmoronando mais rápido do que imaginara. Com movimentos mecânicos, ela arruma uma pequena mala. Roupas básicas, notebook, documentos importantes. Seus olhos caem novamente sobre a foto com a mãe. Ela coloca cuidadosamente entre as roupas. É o único item pessoal que leva. Seu telefone continua tocando. Agora são mensagens, dezenas delas pipocando na tela. Colegas de turma, antigos conhecidos, até mesmo vizinhos. A notícia parece se espalhar como um incêndio. Uma mensagem em particular chama sua atenção. Vi que a verdade finalmente veio à tona. Sempre soube que havia algo especial em você. Parabéns por todas as conquistas. Carlos Aguiar. Helena sorri. Ao menos uma pessoa em quem podia confiar nesse turbilhão. A campainha toca. Pelo olho mágico, vê um homem de terno, segurança enviado por Teresa, provavelmente. Antes de abrir, Helena dá uma última olhada em seu pequeno apartamento. Uma etapa da vida se encerra, outra começa. Respira fundo e abre a porta. Senhorita Oliveira. Sou Rafael, chefe de segurança da Conecta. Teresa me enviou para acompanhá-la até a residência segura. Residência segura? Isso parece excessivo, não acha? O homem sorri educadamente, mas seus olhos permanecem sérios. O valor de mercado da Conecta ultrapassou 2 bilhões de reais, sorta Oliveira. A senhora é agora oficialmente uma das mulheres mais influentes do país. Nada é excessivo quando se trata da sua segurança. Enquanto Helena desce as escadas do prédio simples onde viveu por anos, alguns vizinhos curiosos observam pela fresta das portas. Um carro preto de vidros escuros aguarda na calçada. Ela entra no banco traseiro, sentindo-se estranhamente deslocada. Para onde estamos indo? Um apartamento em Pinheiros, responde Rafael. Temporário, até definirmos a residência permanente. O carro parte silenciosamente. Enquanto as ruas familiares de seu bairro vão ficando para trás, Helena observa pela janela os contrastes gritantes da cidade. De um lado, os conjuntos habitacionais populares. De outro, ao longe, os arranha-céus iluminados do centro financeiro. Seu telefone vibra com uma mensagem de Teresa. Comunicado oficial enviado. A primeira entrevista está marcada para amanhã, 8 horas. Mandei mais detalhes para seu e-mail. Descanse bem, será um dia intenso. Helena agradece e desliga o telefone. Fecha os olhos por um momento, deixando-se levar pelo movimento suave do carro. Chegamos em 40 minutos, com este trânsito, informa o motorista. Obrigada, responde Helena automaticamente, enquanto sua mente vaga para 5 anos atrás. 5 anos antes. Uma garagem úmida e mal iluminada no bairro do Tatuapé. Helena, então com 30 anos, sentada em uma cadeira desconfortável diante de um notebook usado. Ao seu lado, Paulo, seu único funcionário e amigo de faculdade. Vamos quebrar em 2 meses se não conseguirmos mais clientes, diz Paulo, olhando para a planilha financeira na tela. Não vamos quebrar, responde Helena com uma convicção que não sente de verdade.
O conceito é sólido. Só precisamos encontrar a abordagem certa. O problema é o nome, sugere Paulo. Ninguém entende o que conecta, faz só pelo nome. O nome fica, insiste Helena. É simples, direto e expressa exatamente o que queremos fazer: conectar pessoas. Paulo suspira, mas não argumenta. Já conhece a teimosia de Helena quando está convencida de algo. E quanto à minha ideia de focar nos bairros ricos primeiro? É onde o dinheiro está. Não, responde Helena, categórica. Começamos onde o impacto será maior. Onde eu cresci, em Ermelino Matarazzo. Conheço as necessidades reais daquela comunidade. É um risco muito grande, Helena. Temos que pensar como negócio, não como projeto social. E quem disse que as duas coisas não podem andar juntas? Helena se levanta, animada. Olha, vamos por partes. O que sabemos sobre os aplicativos existentes? Focam onde o dinheiro está. Classes A e B. Exato. E por quê? Porque são os que gastam mais horas. Não apenas isso, rebate Helena. É porque são os únicos que os criadores desses apps conhecem. Eles não fazem ideia de como funciona a economia nas periferias. Paulo cruza os braços, cético. E você sabe? Nasci e cresci lá. E sei que existe uma economia pulsante que ninguém está atendendo adequadamente. Sabe por que a maioria das plataformas de serviços falha nas áreas periféricas? Porque assumem que todo mundo tem cartão de crédito, smartphone de última geração e internet estável. E não tem. Alguns sim, muitos não. Mas todos precisam de serviços. E existem excelentes profissionais nessas áreas que não conseguem trabalho regular por falta de visibilidade. Paulo coça a cabeça, ainda não convencido. Ainda acho arriscado. Todo negócio é arriscado, sorri Helena. Mas aposto que em 6 meses estaremos expandindo para outros bairros periféricos. 3 noites depois, Helena trabalhava sozinha na garagem. Paulo havia saído mais cedo, alegando cansaço. O protótipo do aplicativo estava quase pronto, mas algo ainda não parecia certo. A interface era simples demais? Ou complicada demais? Como torná-la acessível para pessoas com pouca familiaridade com tecnologia? Frustrada, Helena decide fazer um teste real. Pega seu carro, um Gol 2010 com mais de 150 mil quilômetros rodados, e dirige até Ermelino Matarazzo, o bairro onde cresceu. Estaciona perto de um bar movimentado e entra. O estabelecimento está cheio. Operários depois do expediente, donas de casa que saíram para uma cerveja depois de um dia exaustivo, jovens reunidos em torno de mesas pequenas demais para o número de pessoas. Helena se senta no balcão e pede uma cerveja. O dono do bar, seu Adalberto, a reconhece imediatamente. Helena! Quanto tempo! Como vai sua mãe? Vai bem, seu Adalberto. Trabalhando muito, como sempre. E você? Ainda mexendo com esses negócios de computador? Sim, estou desenvolvendo um aplicativo. Na verdade, vim aqui para pedir uma opinião. Seu Adalberto franze a testa, intrigado. Helena nunca foi de pedir opiniões. Opinião sobre o quê? Helena puxa o celular e mostra a interface do aplicativo. É um serviço para conectar pessoas que precisam de pequenos trabalhos com profissionais que os realizam. Encanadores, eletricistas, diaristas, pedreiros. Tipo aqueles anúncios de jornal. Mais ou menos, mas digital e com sistema de avaliação. Assim, você sabe se o profissional é confiável antes de contratar. Seu Adalberto examina o celular com curiosidade. E como isso funciona? Helena explica pacientemente o conceito. À medida que fala, percebe que outras pessoas ao redor começam a prestar atenção. Posso ver? Pergunta um homem sentado próximo. Ele se apresenta como Marcos, eletricista. Logo, o celular de Helena passa de mão em mão, gerando uma discussão animada. Alguns elogiam a ideia, outros apontam problemas práticos. E se a pessoa não tiver celular bom? Questiona uma senhora. Ou internet? Complementa outro. E como a gente recebe o dinheiro? Pergunta Marcos. Muita gente aqui não tem conta em banco. Helena absorve cada comentário, cada crítica, cada sugestão. O aplicativo em sua forma atual não funcionaria ali. Precisaria de adaptações significativas. Depois de 2 horas de conversa, ela se despede, a cabeça fervilhando de ideias. No carro, começa a fazer anotações frenéticas.
O aplicativo precisaria ter uma versão ultra leve para celulares antigos. Precisaria funcionar offline. Precisaria de opções de pagamento em dinheiro e até mesmo um sistema de vouchers físicos para quem não tinha conta bancária. Era muito mais complexo do que imaginara inicialmente. De volta à garagem, trabalha até o amanhecer, redesenhando completamente o conceito. Quando Paulo chega na manhã seguinte, encontra Helena exausta, mas animada. Temos que mudar tudo, anuncia ela. Como assim, tudo? Helena explica o que descobriu e as mudanças necessárias. Paulo balança a cabeça, incrédulo. Isso vai triplicar nosso tempo de desenvolvimento. E complicar tudo. Mas é o único jeito de funcionar de verdade, insiste Helena. Estamos criando algo novo, Paulo. Não apenas copiando modelos existentes. E quem vai financiar esse tempo extra? Nosso dinheiro acaba em semanas. Helena hesita antes de responder. Vou vender meu carro. O quê? Helena, você precisa dele. Não mais que do aplicativo. Posso usar transporte público. Milhões de pessoas fazem isso todos os dias. Paulo a encara, tentando determinar se ela está falando sério. Você realmente acredita nesse projeto, não é? Com cada célula do meu corpo, responde Helena, sem hesitação. Paulo suspira derrotado. Ok, vamos tentar do seu jeito. Mas se quebrarmos, eu vou te lembrar desse momento para sempre. 4 meses depois, a Conecta lançava sua versão piloto em 3 bairros periféricos de São Paulo. O modelo era radicalmente diferente de qualquer coisa no mercado. Além do aplicativo para smartphones, oferecia um sistema de atendimento por SMS para celulares básicos, vouchers físicos vendidos em pequenos comércios locais e uma rede de embaixadores, residentes locais que ajudavam a cadastrar profissionais e validar suas credenciais. O crescimento foi lento no primeiro mês. No segundo, as primeiras histórias de sucesso começaram a circular. No terceiro, a demanda explodia a ponto do sistema travar várias vezes. Precisamos de mais servidores, anuncia Paulo durante uma reunião emergencial na nova sede da empresa, uma sala comercial modesta no Tatuapé. E mais desenvolvedores. Não temos dinheiro para isso, responde Helena, estudando os números. Precisamos de investimento externo. Já tentamos isso. 76 rejeições, lembra? Vamos tentar de novo. Agora temos números reais para mostrar. E uma proposta diferenciada. Helena prepara um pitch completamente novo. Em vez de tentar convencer investidores tradicionais, ela mira em fundos especializados em negócios de impacto social. Após mais 20 tentativas frustradas, finalmente consegue uma reunião com a Impacto Ventures, uma pequena aceleradora focada em startups com potencial transformador. A reunião acontece na própria sede da Conecta, a sala comercial sem luxos. Helena está nervosa, mas determinada. Apresenta não apenas números, mas histórias reais. Maria, diarista que aumentou sua renda em 70% após ingressar na plataforma. José, eletricista que agora tem trabalho todos os dias da semana. Dona Cida, que conseguiu reformar a cozinha pagando 40% menos que o valor de mercado. Débora Monteiro, a representante da Impacto Ventures, escuta tudo com atenção. Seu modelo é fascinante, Helena, mas extremamente difícil de escalar. Como pretende expandir mantendo essas características tão artesanais? Com tecnologia, responde Helena prontamente. Cada aspecto aparentemente artesanal está sendo mapeado e sistematizado. Os embaixadores locais, por exemplo, seguem protocolos rigorosos e utilizam ferramentas digitais para validação. Estamos apenas humanizando a tecnologia, não a substituindo por processos manuais. Débora parece intrigada. E por que se manter anônima como fundadora? É uma estratégia incomum. Helena não esperava essa pergunta. Por um momento, considera inventar uma resposta elaborada sobre estratégia de marketing. Opta pela verdade. Porque quero que a Conecta seja julgada por seu impacto real, não pela minha história pessoal. E, sinceramente, porque ainda trabalho em campo todos os dias. Preciso que as pessoas sejam autênticas comigo, que me digam o que realmente pensam do serviço. Débora sorri, aparentemente satisfeita com a resposta. 2 semanas depois, a Conecta recebe seu primeiro investimento, R$200 mil em troca de 15% da empresa. Helena e Paulo comemoram com uma pizza barata e refrigerantes. Agora começamos de verdade, diz Helena, erguendo seu copo em um brinde. 3 anos depois do primeiro investimento, a Conecta não é mais apenas um aplicativo, mas um ecossistema completo.
serviços, mini banco digital para prestadores não bancarizados, programa de microcrédito para compra de ferramentas e insumos, treinamento profissional online e presencial. A equipe cresceu para mais de 80 funcionários. A sede agora ocupa um andar inteiro em um prédio comercial na Avenida Paulista. Helena mantém seu anonimato, apresentando-se sempre como diretora de produto, nunca como CEO ou fundadora. Paulo, agora diretor de tecnologia, é quem representa a empresa publicamente, enquanto Helena trabalha nos bastidores e continua fazendo pesquisa de campo regularmente. Em uma dessas incursões, vestida com roupas simples e sem nenhuma identificação da empresa, Helena visita um salão de beleza recém-cadastrado na plataforma, no bairro do Capão Redondo. O estabelecimento pertence a Jéssica, uma jovem empreendedora de 23 anos. Sempre quis ter meu próprio negócio, conta Jéssica enquanto arruma o cabelo de Helena, sem fazer ideia de quem ela realmente é. Comecei atendendo na minha casa mesmo, na garagem que meu pai adaptou. Mas aí veio a Conecta e tudo mudou. Como assim? Pergunta Helena, disfarçando seu interesse especial. Olha, vou te contar uma coisa. Antes, eu dependia só das clientes do bairro. Agora vem gente até da Zona Sul por causa das minhas avaliações no aplicativo. Mês passado consegui alugar este espaço, contratei uma assistente. Estou até pensando em fazer um curso de especialização em técnicas novas. Helena sorri, genuinamente emocionada. Isso é incrível, Jéssica. Você deve ter muito talento. Tenho determinação, responde a jovem com orgulho. E a Conecta me deu visibilidade. Sabe, na faculdade de administração sempre nos diziam que precisamos de muito capital para começar um negócio. Mas na periferia a gente aprende a fazer muito com quase nada. Ao sair do salão, Helena liga para Teresa, sua recém-contratada assistente executiva. Teresa, anote um nome, Jéssica Almeida, dona do Salão Espaço Jéssica no Capão Redondo. Quero convidá-la para nosso programa de mentoria para microempreendedores. Anotado. Algum motivo especial? É exatamente o tipo de empreendedora que queremos impulsionar. Talentosa, determinada e com visão de crescimento. 3 meses depois, Jéssica seria destaque em uma reportagem sobre empreendedorismo na periferia. A matéria mencionava a Conecta como plataforma que viabilizou sua expansão, mas Helena continuava nas sombras, satisfeita por observar o impacto real de sua criação sem receber crédito pessoal. Enquanto isso, o mercado começava a notar o fenômeno. Concorrentes surgiam tentando copiar o modelo, mas falhavam ao não compreender a complexidade das adaptações locais que a Conecta implementava. Grandes fundos de investimento, inicialmente céticos, agora disputavam participação na empresa. A terceira rodada de captação avaliou a Conecta em mais de 500 milhões de reais, um unicórnio em potencial. Foi nesse momento que Helena tomou 2 decisões importantes: matricular-se no MBA para aprimorar seus conhecimentos de gestão e manter sua identidade ainda mais reservada, delegando toda a representação pública a uma equipe cuidadosamente treinada. De volta ao presente, o carro para diante de um edifício elegante em Pinheiros. Rafael, o chefe de segurança, desce primeiro e verifica os arredores antes de abrir a porta para Helena. Chegamos, Sorta Oliveira. O apartamento já está preparado conforme instruções da Teresa. O elevador os leva diretamente ao 15º andar. Rafael usa um cartão especial para acessar o apartamento, um duplex espaçoso com vista panorâmica para a cidade. Este lugar é propriedade da Conecta, completa Rafael. Usado normalmente para receber investidores estrangeiros. Teresa achou que seria adequado temporariamente. Helena caminha pelo espaço amplo, sentindo-se deslocada. Móveis elegantes, decoração minimalista e tecnológica, uma cozinha que parecia nunca ter sido usada. Há segurança 24 horas no prédio, e instalaremos equipamentos adicionais amanhã, explica Rafael. Por enquanto, recomendo que não saia e evite as janelas. Não sabemos se algum paparazzi já descobriu sua localização. Paparazzi. A palavra soa absurdamente estranha referindo-se a ela. Obrigada, Rafael. Pode ir agora. Preciso descansar. Assim que fica sozinha, Helena liga para Teresa. Cheguei bem. Mas esse lugar é demais para mim. É temporário, assegura Teresa. Até avaliarmos completamente a nova situação. O comunicado à imprensa foi enviado há 40 minutos. Já está repercutindo fortemente nas redes sociais. Tão rápido assim? Helena, você é a fundadora misteriosa da startup mais valorizada do país. Claro que seria notícia instantânea. Vários jornalistas já estão tentando contato.
O Jornal Nacional quer você ao vivo amanhã. Helena sente um calafrio. Não estou pronta para isso, Teresa. Eu sei. Recusei em seu nome. A entrevista exclusiva será com a revista Negócios, conforme planejamos anteriormente. Com jornalista de confiança, perguntas enviadas previamente, ambiente controlado. Obrigada por cuidar de tudo. É meu trabalho. Agora descanse. Amanhã será intenso. Helena desliga e caminha até a janela, olhando a cidade iluminada. De algum lugar 15 andares abaixo, helicópteros da imprensa. Helena fechou as cortinas devagar, como se tentasse proteger-se não apenas das luzes lá fora, mas do peso de um mundo que agora enxergava com olhos diferentes. Por anos, trabalhou no anonimato, construiu algo grandioso com sacrifício, estudo e intuição, e, ironicamente, só agora, depois de tanto ser ignoradas, lombada e subestimada, o mundo começava a notar. O que a multidão via era a fundadora bilionária, mas o que Helena sentia era a mesma mulher que lutou para pagar o aluguel e acreditou em uma ideia quando ninguém mais acreditou. A diferença. Agora ela sabia que não precisava mais se esconder. Na manhã seguinte, vestiu-se com simplicidade, como sempre fizera, mas com um novo tipo de firmeza no olhar. Ela não precisava provar mais nada a ninguém. Ao sair pela porta, com o telefone já vibrando com convites e propostas, sentiu que não era mais a mulher que temia o palco, era a mulher que agora o escolheria. E talvez, apenas talvez, fosse hora de inspirar outras Helenas a fazerem o mesmo. Se essa história te tocou, inscreva-se no canal para mais narrativas de superação e transformação. E comente abaixo, também estou pronta para o meu palco.